Olá, boa tarde. Está no ar o Manchetes Noticidade. Um comerciante de 51 anos foi morto a tiros em frente ao sítio em que morava, no bairro Moquém, em Itapetininga. De acordo com a polícia, Altimar Venâncio abriu o portão de casa na hora dos disparos. Familiares tentaram socorrer a vítima, que não resistiu e morreu no local. O que chama a atenção da polícia é que nada foi roubado do comerciante. A suspeita é de execução. Até agora, ninguém foi preso. E também em Itapetininga, um homem morreu depois de bater o carro na traseira de um caminhão na rodovia Romano em Cariol. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. Agora a gente fala sobre acessibilidade ou a falta dela. Um morador de Jundiaí resolveu usar uma rede social para protestar sobre a situação das calçadas da cidade. Vanderlei mora no centro de Jundiaí. É costume do jornalista levar a filha de 1 ano junto ao supermercado ou mesmo passear pelas ruas da cidade. E o que era para ser uma atividade simples se torna complicada devido à má conservação das calçadas. São desníveis, buracos, é preciso estar atento para conseguir transitar. A experiência com o carrinho de bebê fez com que Vanderlei criasse uma página de protesto em uma rede social. O perfil chama-se Calçadas Intransitáveis de Jundiaí e a população tem livre acesso para enviar fotos e comentários. A página, com um pouco mais de 15 dias, teve um crescimento exponencial enorme, com mais de 24 mil visualizações até o momento. Na página é possível ver um vídeo que o jornalista gravou do trajeto de um cadeirante até o supermercado. Lixo, buracos, nesse trecho a terra por todo lado. O percurso tem apenas 400 metros, mas com a dificuldade o cadeirante leva 40 minutos. Essa outra mulher comenta na página que a mãe dela caiu e se machucou. Os idosos, os obesos, as pessoas com necessidades especiais, os cadeirantes principalmente, pessoas com próteses inferiores, para essas pessoas a situação na cidade está muito difícil. Segundo o decreto de lei municipal 21.643, é dever do município assegurar o livre trânsito e a mobilidade dos usuários em geral. Um dos artigos da lei decreta que as calçadas precisam ter superfície lisa, antiderrapante e antitrepidante. Eu espero uma manifestação maior ainda da população para que a gente tenha um real quadro da situação na cidade. E por meio de nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Jundiaí afirmou que a manutenção das calçadas de prédios e terrenos públicos está sendo feita. Já sobre os particulares, os proprietários devem ser notificados para que façam os reparos. Uma escola foi vítima de vandalismo na Vila Barão, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que vândalos teriam ateado fogo em um container dentro da instituição. Felizmente, não havia ninguém no local na hora do incêndio e, por enquanto, ninguém foi detido. Hoje, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo realiza um mutirão de conciliação em Itu. André Trevisan. O mutirão foi realizado 4 vezes em cidades da região. Sobre o assunto, eu converso agora com Kátia Regina Vassolé. Quem pode participar deste mutirão? Hoje, nós estaremos atendendo as famílias que foram convocadas. Nós convocamos 152 famílias. Essas famílias já tinham sido notificadas anteriormente e não compareceram em nossa regional para fazer acordo algum. Então, essa é a última chance que elas têm, pois fazendo um acordo hoje, evitaremos ingresso de ação judicial. Evita dor de cabeça mais tarde com uma ação judicial, é isso? Exatamente. Além da dor de cabeça, ela também vai deixar de ter custos, custos financeiros. Como é feita esta conciliação? Essa conciliação ela é uma parceria com o Sejusc. Então, o que acontece? As famílias terão o auxílio de uma mediadora ou conciliadora, que estarão dando todo o apoio que elas precisarem. Que tipo de documento deve levar? Elas deverão levar documentos pessoais e a cópia da última prestação. Caso seja um gaveteiro, deverá levar o contrato de gaveta, a procuração pública e também levar o procurador. Quem não foi convocado, mas tem dúvida? Quem não foi convocado e tem dúvidas poderá comparecer ao local, mas somente para obter informações. Hoje é exclusivo para os acordos judiciais. Qual é? O horário é somente hoje? O horário é das 9h45 às 16h15 da tarde. Ok, obrigada pelas informações. O endereço é Avenida Tiradentes, 1817, ao lado da Faculdade de Itu.
2 pessoas foram presas suspeitas de roubar um carro em Salto. De acordo com a Guarda Municipal de Itu, uma equipe da GM foi acionada pelo sistema de segurança via satélite do veículo. O que chamou a atenção é que um dos suspeitos tentou fingir ser a vítima do crime. Depois de perceber que estava sendo seguido, ele se amarrou e se jogou em um matagal próximo à estrada Hilário Ferrari, que liga Itu a Salto. O outro suspeito foi preso na casa onde morava. E agora um alerta, o índice de doenças respiratórias aumenta em 40% durante o outono. Por isso, o cuidado com a saúde deve ser redobrado. A repórter Evelyn Silva traz algumas dicas importantes para a gente. Os casos de doenças respiratórias aumentam nessa época do ano por conta das baixas temperaturas e o clima seco. Sobre esse assunto, eu converso agora com Eduardo Leme, que é pneumologista. Doutor, quais as doenças mais comuns nessa época do ano? Aqui nós temos as doenças vias respiratórias superiores, que são as rinites e sinusites, e as doenças das vias aéreas inferiores, gripes e resfriados, que podem predispor às pneumonias. Então, o ideal é com sintomas de gripe já tratar antes. Tratar e principalmente fazer a prevenção, tá? Boa hidratação, boa alimentação, evitar ambientes fechados com grande quantidade de pessoas e no caso principalmente das crianças e idosos, nós temos a vacinação da gripe, tá? Muito importante é evitar a automedicação. Só o médico aqui é o melhor indicado para tratar esses casos. Muito obrigado pelas informações. E você sabia que também pode prevenir as doenças respiratórias através da saúde bucal? Quem traz as informações é a repórter Andréia Trevisan. A higiene bucal ajuda sim a prevenir doenças. Sobre o assunto eu converso agora com Tânia Medrano. Qual é esta associação? As pessoas não dão importância à quantidade de bactérias que tem em cima dos dentes. E os dentes, na realidade, são depósitos de bactérias que causam doenças no corpo da gente. E essa época do ano, vai esfriando, as pessoas acabam ficando gripadas e elas podem adquirir pneumonia bacteriana por aspirar, por respirar essas bactérias que estão na boca, que ficam em gotinhas de saliva. Isso acontece até mesmo durante o sono? Ah, sim, durante o sono já foi comprovado que 50% das pessoas aspiram essas gotas. Aí as bactérias vão para o pulmão e predispõem a pneumonia bacteriana. Quais os grupos de risco e como a higienização deve ser feita corretamente? Olha, o maior grupo de risco são os idosos, porque a pneumonia é uma causa grande de mortes entre idosos. E os idosos, às vezes, estão acamados, não conseguem higienizar direito sua boca. E as crianças também têm que ter um cuidado especial, porque às vezes os pais pensam que não precisam limpar direito a boca da criança. E nasceu o dentinho, já tem que estar limpando. Agora, qual o tipo de escova e fio dental que devem ser utilizados e a troca deve ser feita a cada quanto tempo? As pessoas têm que ter escovas de cabeça pequena, cerdas macias, escovar bem dente a dente, usar o fio dental, porque se não fizerem isso vão ter sangramento de gengiva e o sangramento de gengiva também indica uma doença muito perigosa para o corpo. E a escova, depois de um mês e pouquinho, ela já está contaminada por bactéria. Então ela tem que ser descartada, jogada no lixo e comprada uma nova escova. Ok, muito obrigada pelas informações. Então é isso, trocar a escova dental e no máximo a cada 2 meses. Interessante as dicas. E falando no friozinho do outono, hoje em Sorocaba a mínima deve ser de 13 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Araçoiaba da Serra tem mínima de 12 e máxima de 25 graus. Ibiúna tem temperaturas mais baixas, com mínima de 10 e máxima de 23. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Laranjal Paulista tem mesma mínima, mas a máxima atinge os 26. Agora a gente fala de um assunto sério. De que forma abordar a sexualidade de jovens no ambiente familiar? A Prefeitura de Sorocaba abriu esse mês uma escola de pais de homossexuais. O objetivo é orientar a família sobre o tema. Reuniões são realizadas mensalmente. Em uma primeira etapa, pais e mães tratam do tema separados dos filhos, para nos encontros seguintes abordá-los juntos. Nós sabemos que 10 a 15% das pessoas não são heterossexuais. E os pais ficam desesperados, sentem culpa, começam a dar limites exagerados. A sexualidade é assunto delicado no ambiente familiar. A maioria dos jovens conta histórias de problemas com pelo menos um integrante da família no momento em que assumiram a homossexualidade. Ficava aquele climão. Na verdade, não se falava, não se tocava no assunto. Mas quando era abordado, era conflitante, porque o pai apoiava e minha mãe não.
Para evitar ou amenizar conflitos familiares, a coordenadora explica que os encontros trarão esclarecimentos. O processo de aceitação dos pais é muito difícil, com fases dificílimas de aceitação, de culpa, de raiva, de tristeza, e o processo de autoaceitação dos jovens, porque nenhum jovem quer ser diferente da maioria. Esporte, no primeiro jogo da fase de playoffs, a Liga Sorocabana de Basquete não conseguiu aproveitar o apoio da torcida e perdeu em casa para a equipe de Franca ontem à noite por 72-69. Agora o time do técnico Rinaldo Rodrigues precisa ganhar um dos próximos 2 jogos para continuar na disputa. O próximo confronto será na sexta-feira em Franca. E ainda falando em esporte, o projeto Handball em Cadeira de Rodas da Associação Desportiva dos Deficientes de Sorocaba está com vagas abertas. Andréa Trevisan. Podem participar mulheres e crianças entre 8 e 13 anos de idade. Sobre o assunto eu converso agora com Marcos Vinícius Brizola, que é treinador e fundador do time. Como será feita a seleção dos inscritos? Os interessados devem comparecer ao Clube dos Bancários de Sorocaba Região para fazer uma vivência. Se eles se adaptarem, eles podem estar começando a treinar com a gente. Tem alguma diferença do esporte comum? No caso, na trave, colocada uma placa de 3 metros por largura por 40 centímetros, para que o gol fique com uma altura de 1,60 m. Como é a convivência entre os cadeirantes durante os jogos, durante os campeonatos? O ambiente é muito harmonioso. Lá você vê que existe o fair play. Todos conversam, têm amizade, é um ambiente bem familiar. Agora, vocês não têm ajuda de ninguém, há vagas também para voluntários? Sim. Não temos ajuda de ninguém, de prefeitura. Gostaríamos que quem tivesse interesse de nos ajudar como voluntário ou patrocinadores, que nos procurem. Qual é o contato? ADDS Sorocaba no Facebook. Ok, muito obrigada pelas informações. E lembrando que não há data limite para a inscrição. Prefeitura de Sorocaba realiza neste fim de semana oficina de plantio de mini horta. Renato Diniz tem as informações. Essa atividade faz parte das oficinas gratuitas dentro do projeto Chico Ensina. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é o técnico ambiental José Carmelo Freitas Júnior. Como que funciona essa oficina? A pessoa comparece aqui no parque, no momento da oficina, né? A gente faz inscrição no ato da oficina. E aí a gente vai fazer uma vivência, uma troca de experiências, cada um fala um pouco sobre o que conhece sobre o tema, né? O que sabe, no caso da horta, se tem alguma planta que se cultiva em casa, né? Qual a dificuldade. E na medida que a gente for conversando, a gente vai tirando dúvidas das pessoas e mostra como se ter uma horta, se criar uma horta num vaso, no caso na garrafa PET. Já faz a horta e leva para casa? Isso, daí na sequência a gente faz a parte prática, que é montar a horta, e depois ela pode levar a horta para casa. Para a gente ter uma noção, que tipo de hortaliças, o que pode ser plantado numa mini horta? Plantas que tenham raiz superficial, né? Sem raízes profundas, como hortaliças, alface, manjericão, cebolinha, salsinha, coentro, né? Ou essas plantas que são aromáticas e a gente usa como temperos, no caso alecrim, sálvia. Além de ser fácil de montar, também é fácil de cuidar dessa mini horta, né? Isso, daí a pessoa vai montar, a terra já tem que estar adubada, preparada, e aí para cuidar é só efetuar a rega no momento adequado, no começo da manhã, no final da tarde, né? A terra não pode estar quente e observar a planta. Por que essa escolha por plantar numa garrafa PET? Por conta que a planta precisa de um espaço, no caso teria que estar usando um vaso, ao invés de adquirir um vaso no mercado, você utiliza de um resíduo que estaria indo para o lixo para compor um vaso. Obrigado pelas informações. Lembrando que a oficina começa nesse sábado às 9 horas da manhã e o Parque Chico Mendes fica na Avenida 3 de Março, número 1025, no bairro Alto da Boa Vista. Bacana o projeto. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias você acompanha às 7h15 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Fica agora com Futebol Esporte Show. Tenha uma ótima tarde. Tchau.